senhor tem memória de quando é que vocês começam a perceber o que é que estava a acontecer? Sim, perfeitamente. Isso, então essa parte aí ficou gravada. Porque Portanto, há um momento antes da erupção que é uma no crise mês de setembro. sísmica. Sim, aquilo começou a ser abalos de terra muito frequentes, mas muito frequentes. E a intensidade não era alta, era que a intensidade daqueles abalos de terra, talvez a escala de Mercalli, eu creio que não chegava a 5 nem a 4, portanto era muito mais... E que se sentia bem na horta? Sim, na horta não muito, mas era mais lá em cima no Capelo. Mas vocês sentiam bem na horta também? Na horta também sentíamos, mas menos, muito menos. Não ligávamos muito àquilo, não é? Estamos habituados na horta a termos sempre abalos de terra praticamente todos os anos. Portanto, mas depois o que aconteceu foi um boato que apareceu lá na cidade, foi no dia 27, se não estou em erro, 27 de setembro, um boato que o vigia, do vigia lá dos Capelinhos, que aquele chamava-se Rosarinho, que era um indivíduo famoso, e numa conversa, naquela altura as baleeiras tinham um rádio, que falavam sempre com a sede. E estava lá um a dizer, olha pá, isto por volta das 8 horas, parece que me vi ali uma baleia, mas afinal de contas aquilo não é baleia, porque aquilo já está ali há bocado, ali qualquer coisa ali, um penacho, ou o mar parece que está ali, há qualquer coisa ali no mar diferente, não é baleia. E depois então é que eles alertaram cá para baixo para a cidade e foram lá ver, e depois é que chegaram à conclusão que devia ser uma erupção submarina. E é claro que... Isso depreende-se de que há aquela história, quem é que viu primeiro, se foi o vigia, O primeiro foi o vigia. Se foi o farleiro, não, o vigia foi o primeiro que notou e àquela hora, certeza que foi, né? Porque os vigias são mais... têm mais visão, era né? A função deles, e a baleia, claro que quando era baleia eles tinham que avançar rapidamente com o foguete. Mas ficou indeciso, então. Depois chamaram as autoridades e então chegaram à conclusão que era realmente uma erupção submarina. Na sua família e nas pessoas, e nos vossos amigos, essa crise vulcânica que estava a acontecer antes, vocês nunca desconfiaram de nada? Em vossa casa era uma coisa normal? Era normal. Agora, com aquela intensidade toda, não. Sim. O que é que se foi dizendo? O que é que os seus pais diziam? E é claro que as pessoas que viviam lá em cima, cá em baixo não, as casas eram bem construídas, ou mais ou menos bem construídas naquela altura, sentimos aquele tremor, né? Mas era hábito. Todos os anos havia uma coisa daquelas. Isso não vos fez... Não, porque aquilo não era muito forte, não eram muito fortes. Lá no Capelo é que as coisas complicaram-se. Depois, quando lá fomos, os rapazes juntaram-se, arranjaram dinheiro, chamaram um táxi para ir lá ver aquilo lá em cima. A gente tinha sempre uma mesada de azeite, não era muito para ir ao cinema, para comprar um livro, coisas assim. Pronto, esse dinheirinho foi todo revertido a favor do taxista, do Tavares, e lá fomos ver o que é que se passava e realmente aquilo era muito engraçado. Já que quando lá chegámos, já foi à tarde, aquilo era férias. Mas antes disso, o senhor sabia o que era um vulcão? Sim, perfeitamente. Vocês e os vossos na horta? Nós estávamos no liceu. Tinham essa noção de que o que vinha aí era uma coisa complicada? Nós éramos alunos de ciências, portanto. Sim, sim. E tínhamos de seguir ciências, portanto nós estávamos dentro... De quase 100% da população de Capelo que não fazia ideia do que é que estava a acontecer. Sim, aí estavam bem informados. Sim, e talvez demasiadamente informados, porque nós vimos mais o perigo do que realmente as pessoas lá no Capelo. Estavam a ver por dentro e por fora, não é? Estamos a pensar bem no assunto. O que é que, quando o senhor vai para o Capelo, quais são as primeiras imagens que o senhor guarda na sua memória do que estava a acontecer? Olha, é ver uma coisa que nunca tinha visto, é aquilo... o fumo, pronto, uma nuvem a sair do mar e o mar a borbulhar, e aquilo a volumar-se cada vez mais. E o que nós notávamos era um cheiro diferente, e a terra tremia. Então, nessa altura, a terra já estava um tremor contínuo. O senhor vai ao Capelo nos primeiros dias, é isso? Primeiro dia, foi quando surgiu, dia 27. E dia 27, dia 28, fomos sempre, logo que podíamos arranjar um dinheirinho para ir lá acima, juntávamos lá e íamos. Esse dia foram ao Costado não? Sim, fomos ao Farol.
foram. Sim, o farol ainda estava, o faroleiro, moravam lá, né? Havia lá um deles, não me recordo o nome dele, mas havia o que era o pai da Luz, a Goulart, que era o Tomás Goulart, estava sempre lá de vigia e esteve sempre. Enquanto as autoridades não desativaram o farol, ele esteve sempre lá no farol. Portanto, o senhor vai praticamente nos primeiros dias. Quando chega a casa, o que é que diz o seu pai já tinha ido? Não disse nada. Mas Não o disse seu pai nada. não tinha ido não tinha ido ao vulcão? Quando o senhor Não, chega a casa, meu pai já era mais idoso. sabendo o que o senhor sabia, o que é que era uma erupção vulcânica, enfim... Depois conversámos depois no dia seguinte. Mas naquele dia fui, ele nem sequer sabia que tinha lá ido, né? Sim. O que é que o senhor transmite à sua família do que viu? O que é que o senhor diz? Olha, rebentou um vulcão lá em cima no Capelo, a terra está a tremer, as pessoas estão assustadas, estão lá a rezar, estão nas procissões lá com o padre, estão lá a fazer as procissões a pedir proteção divina lá ao Espírito Santo. Bem, estão um bocado assustados, mas não sabem o que é que lhe vai dar. Vamos lá ver. É um vulcão. O senhor sabia, o senhor tinha, enfim, pelos conhecimentos que já tinha, até pela formação escolar, sabia que não ia ser uma coisa fácil nos próximos tempos. O senhor sabia isso? Não, ou a idade fez com que isso... Não, aquilo, nós não fazíamos previsão nenhuma do que poderia acontecer. Aquilo poderia só mesmo assim no mar, umas borbulhas, coisa nesse género, um vulcãozinho, e depois aquilo desaparecia. Só que aquele não foi bem assim, aquele continuou mais. Como é que foi a evoluir, como é que o senhor foi vendo a evolução do próprio pois aquilo pelo dia começou a sair já cinzas. Fazia. O senhor ia com frequência? Sim, ia táxi. Ou então, mais tarde, quando aquilo se tornou uma atração turística, já havia lá chamavam-lhe a caminhonete da carreira. E eles faziam, creio que eram 2 viagens ao Capelo com pessoas que quisessem lá ir. Para ir ver o vulcão? Para ir ver o vulcão, tirar fotografias, porque no princípio não havia grandes perigos, né? Mas até o dia 8 de outubro não houve grandes problemas. Depois, a partir daí, é que as coisas começaram a complicar mais. Que fazer um barulho, uma espécie de uns trovões. É claro que aquela coluna de vapor de água ia a uma elevação alta, uma altitude alta, muito alta. Aquilo depois chegou a atingir, se eu não estou em erro, mais de 4 km de altura. Era a vista, podia-se ver do Pico, ou São Jorge. Sim, estou a terceira. E aquilo fazia relâmpagos, né? Relâmpagos, trovões, era uma barafunda para ali de ruídos. E aí as pessoas começaram-se a assustar mais. E nós começámos a dizer, isto não vai ser tão simples quanto isso. Isto vai dar que falar. Mas nunca pensámos no resto, pensámos sempre só na coluna de fumo. As cinzas que estavam caindo, depois as cinzas já estavam a cair em certa quantidade nos terrenos. Os legionários da Legião Portuguesa e soldados foram lá para cima para desimpedir os caminhos, tirar as cinzas dos telhados. Tem aqui até uma fotografia que foi tirada mais ou menos nessa altura de um colega meu, depois mais tarde foi colega meu da Oeste da Arunha, que foi intérprete dos repórteres da National Geographic Magazine. Foi tirada lá para ver a espessura que lá havia, e a coisa depois começou-se a desenvolver turisticamente. Essa parte da questão turística que não deixa de ser interessante. Quer dizer, Já aproveitaram logo, não é? Sim, mas isso aconteceu com frequência durante o ano, quase todo o vulcão, haver carreiras haver autocarros que iam lá só para se ver... Todo o ano não garanto, mas no mês de outubro, sim. No início Sim, mês de outubro, sim. Fins do dia 29. O senhor chegou aí nessa carreira também? Também, pois é mais barato. Sim, é mais em conta. E aí já meu pai também foi, nessa altura da carreira, já lá íamos. Naquela altura alugar um carro, aquilo era caríssimo. Para ir lá acima ao vulcão. E depois quando toda a gente se apercebe que aquilo tem a dimensão que tem, depois, sem saber o que futuro aqui ia acontecer, o que é que íamos lendo as notícias nos jornais, que os jornais iam comunicando, veio o professor
O primeiro a chegar, creio que foi o professor Orlando Ribeiro, mas a sua assistente é a doutora Raquel Soeiro. Exatamente, foram os primeiros. O engenheiro Federico Machado era o diretor das obras públicas. Também muito interessado por essas coisas, não é? Sim, gostava daquilo, interessou-se muito mesmo, trocava impressões com o tenente-coronel e, pronto, íamos ouvindo essas novidades, quer da parte dele, quer da parte dos jornais e por parte dos cientistas. Todos os dias saía um local do jornal a dizer, olha, a evolução é tal, temos uma formação de uma ilha que atingiu cerca de 50 metros ou 40 metros e tal. Isso até deu casos engraçados. Ali no Faial, é que nestas coisas é um meio muito pequenino e há muito bairrismo, né? Ainda hoje há, entre o Faial e o Pico há um certo bairrismo. Mas naquela altura também veio a televisão portuguesa, veio o Urbano Carrasco e veio o colega dele, Tudela, portanto, creio que era o operador da Rede Televisão. E como já estava a ilha, já estava a formar uma ilhazinha, roda de uns 60 metros talvez, ou 50 metros, o que é que eles resolveram? Resolveram ir lá, e à semelhança do que tinha acontecido com o inglês ali entre São Miguel e a Terceira, foi a Ilha Sabrina, em que estava lá uma fragata e que viu aquele fenómeno de uma ilha que se formou lá, a Ilha Sabrina, o inglês desembarcou na ilha e pôs lá uma bandeira inglesa. Ora, à semelhança do que aconteceu com a fragata inglesa, o nosso amigo Tudela, mas o Urbano Carrasco, resolveram também pôr lá uma bandeira portuguesa lá na ilha, para que mais ninguém lá aparecesse, que entretanto tinha aparecido franceses, ingleses. Olha, isto é nosso, isto é uma ilha, vamos pôr lá uma bandeira. Mas entretanto, o Carlos Peixoto, que era um trio que lá havia, Carlos Peixoto, o Manuel Duarte, que era um marinheiro lá do... Que era da Horta, não é? Sim, tudo na Horta. Carlos Peixoto era da família Peixoto, da moagem, vamos lá ver, ele tem sobrinhos e filhos, tem netos, lá na Terceira, se não estou em erro. Era um indivíduo que era muito aventureiro, fazia mundas. E então resolveram o trio, que era o Milton Vaz, o Manuel Duarte, que era marinheiro do Troço, da Capitania do Porto da Horta, e nosso amigo Carlos Peixoto resolveram ir também lá à ilha. Mas para chegar primeiro, era a ilha, tinham que ir de barco. Mas quando eles souberam que os continentais iam lá pôr uma bandeira, disseram, não, aquela ilha quem vai é um faialense. E então arranjaram uma maneira de chegar lá primeiro que os outros. O Tudela, mas o Carrasco, pediram lá a um senhor que trabalhava na companhia inglesa, o senhor Labescat, Edwin Labescat, uma lancha que ele tinha no varador, que era o Covadis, uma lanchinha pequenina, não era muito grande. E combinaram tudo às escondidas para chegarem ao varador e andarem lá, a toda a força, ramarem lá para chegarem primeiro, para chegar lá e porem a hastear a bandeira. E o Carlos Peixoto tinha um voo, não sei se conhece, um voo daquela altura, que era um voo que toda a gente dizia que era impossível de captar. Portanto, tinha uma estabilidade fantástica. E, bom, e ele disse depois, mais tarde, convivíamos depois à noite, que tinha feito aquilo a roda de 15 minutos, da cidade da Horta até ao varador. E depois ia apanhar um barco e foram lá, eram fortes, toda gente forte, toda a gente desportista, e conseguiram chegar ao pé da ilha. Entretanto, viram o Carrasco já a saltar para a terra, e ele disse que antes dele chegar lá à terra, ele deitou-se ao mar, e como não tinha bandeira, tirou a camisa que tinha, uma camisa verde, e numa cana, fincou lá ele disse, eu não sei se fui primeiro, se foi depois. O que eu sei é que deitei ao mar e tenho a impressão que eles também não devem ter chegado primeiro do que ele, talvez. Mas pelo simples não tinha bandeira, ficou uma camisa verde clarinha. Depois vieram embora. Mas tem-se dito, tem ouvido que nesse momento em que isso acontece, o vulcão estava em esteve sempre. Eles tinham que aproveitar, porque aquilo, segundo as contas que se fazia... No momento em que ele vai lá colocar a bandeira, ele está em erupção? Não, as acalmias, portanto, foi sempre aquelas projeções de lava, é que geralmente demoravam 20 minutos
ou menos, né? Sim. E depois parava outra vez, mais meia hora, uma hora, e depois voltava novamente a evoluir. E foi nessa acalmia que eles lá foram. Mas, entretanto, os outros eram só dois, não é? A manobrar um barquinho pequenino também, mas estava lá encalhado, encalhou na areia. E, entretanto, o vulcão começou em erupção. E o Carlos Peixoto, mas os outros tiveram pena deles e voltaram atrás. E lá tiveram a desencalhar a lanchinha deles e vieram todos para a cidade. Portanto, nessa altura em que isso ia acontecendo, na horta vivia-se normalmente? Normalmente. Sem qualquer... Tal e qual como no tempo da guerra. Sim. Aquilo ia passando. Como se não tivesse acontecido. Como se nada acontecesse. Só que, claro que começou a haver, com o tempo, as pessoas perderam as suas casas, não é? Estavam com cinzas, os tetos a bater, o gato ficou sem comer, e é claro que o governo teve que tomar providências e começaram a trazê-los cá para a cidade, para os alojar, e então aí começou-se esse problema, o problema mais humano, não é? Porque sim, o resto, a vida era normal. Normal, como se não tivesse acontecido nada. Não é? Exatamente. E, portanto, em outubro, fins de outubro, a ilha desapareceu, pronto, acabou. As pessoas ficavam felizes da sua vida. De um dia para o outro, não é? Sim, durante a noite a ilha desapareceu, não havia mais atividade nenhuma. Olha, acabou o vulcão, pronto, ótimo. Mas passados uma noite, foi quase um dia depois, começou outra vez o vulcão em atividade. E começou então com mais força, com mais cinzas, mais emissões de bombas vulcânicas, etc. Umas mais plásticas, outras a girar, outras caíam mesmo, derramavam em cima. E depois começou-se a formar um istmo entre a ilha e o Costado Anão, e o Farol. E as pessoas iam para ali, uns aventuravam, desciam lá o Costado Anão, claro, descia-se bem. Depois é que começou a criar umas lagunazinhas nesse istmo. E lá iam aventravam. Em todos os tempos, quando se vê assim uma coisa diferente, a gente procura aventurar-se. E a coisa ia correndo bem. Iam lá tirar fotografias, imensas fotografias. E ia lá 2 ilhéus que ainda estavam descobertos. Eram os ilhéus dos Capelinhos, um deles tinha uma abertura no interior, que depois com as cinzas acabou transformado numa gruta. Bom, e o Vítor Hugo, que estava em São Miguel, resolveu também incentivar lá os seus professores, para também não ficar mal na fita, e para vir numa excursão estudantil, de magistério primário, 6º e 7º ano, e vir cá visitar o vulcão dos Capelinhos, uma visita de estudo. E combinou connosco, nós temos sim senhor, não há problemas nenhum, desde que os seus professores queiram, não há problemas nenhum. E assim foi. Nosso amigo Vítor Hugo resolveu isso tudo com o Sr. Dr. Sardoeiro e a doutora Nair, que eram professores lá no Liceu de Antero de Quental, em Ponta Delgada, e vieram para aí abaixo no Arnel, naquela altura, o Arnel e o Cedros, bem no Arnel. Chegaram a volta dessas 8 da manhã, uns enjoados, outros não enjoados, e depois chegaram cá, foram visitar connosco, foram visitar o Liceu da Horta, e depois a seguir vieram apresentar cumprimentos, ou então o chefe do distrito, que era o governador Freitas Pimentel. Depois ele ofereceu um passeio de autocarro, em volta da ilha, à caldeira e ao vulcão. Primeiro dia, isto foi num sábado, no domingo. De manhã saímos às 9 da manhã, lá do Infante, ponto de encontro, e fomos até subir ali a ver a Espalamaca, tinha aquela cruz. Naquela altura não havia cruz, não havia cruz nenhuma. Mas fomos lá, naquela altura tirar fotografias, visitar a Espalamaca, e depois ir ao Largo Jaimel, que era uma zona também turística, e depois ir lá acima, ao cimo da caldeira, que havia lá uma ermidazinha, a gente ver o fundo da caldeira, que era muito giro. E lá fomos todos. Olha, por acaso até tem aqui esta fotografia, se quiser, pode ser que conheça alguém daí. Esse grupinho está aí, foi o grupinho que deu essa volta toda. Depois fomos aos Flamengos, foi a zona primeiramente habitada pelos Flamengos, e depois fomos à Ponta Furada, na Lajinha, e viemos almoçar.
do lado da tarde estava programado então a gente ir visitar o vulcão e por volta dessas 4 horas mais ou menos fomos então visitar o Varador, que naquela altura era uma estação com águas termais, fomos lá ver aquilo e depois a seguir fomos para os Capelinhos, mas naquela altura já estava a cair um bocado de lama. Parámos ali naquela zona como é que se chama aquela zona ali, norte, logo a seguir ao Capelo, canto, entre a igreja e o farol, portanto. Tivemos que parar aí, porque o limpa-brisas lá não estava a limpar bem o vidro, e depois lá descemos até lá abaixo, até ao farol. Vamos a ver aquilo, uns subiram ao farol, outros não subiram, e é claro que havia lá um grupo, assim, uma gente mais maluca, que resolveu, às escondidas, sem autorização de ninguém, e nós resolvemos, olha, vamos ver aquilo por dentro como é. Porque já tinha uma cratera, tinha lá um monte, aquela ilha já tinha uma ilha mais ou menos com entre 70 e 80 metros de altura. Vamos lá ver aquilo como é. E o Vítor Hugo então dizia-nos, olha, podemos ir à vontade, não há problemas nenhums, pá, aquilo é de hora em hora, a gente temos tempo mais suficiente para subir aquela montanha, ver aquilo lá, como era a cratera, como é que lá por dentro, não há problemas nenhums. E disse, Vítor, está bem, se tu dizes, a gente acredita. O senhor foi também? Depois fomos todos. Em 2 levas, eu ia com os... Eu julgo que era com o França, mas não tenho bem a presente, naquela altura a gente convivíamos a um dia, tu cá, tu lá, tu chamas de França, não sei o quê, mas lá ia naquela confusão toda. E houve um grupo, com um colega meu, também lá do jornal O Arauto, nós tínhamos um jornal que era o Arauto, éramos os repórteres do jornal Arauto. O Barreiros foi com um grupo, que já estava lá em cima no topo, e eu tinha umas raparigas que demoravam mais tempo a andar, e elas ficaram mais ou menos mesmo no sopé da montanha, e eu, da ilha, e eu subi mais um bocado, mais ou menos aí, pouco mais de metade. Mas quando estávamos nessa metade, começa a haver fumo, e começa a haver emissão de jatos de areia, de cinza, e à mistura também vinham as bombas vulcânicas. Pareciam mesmo balas, né? Passavam por cima da gente, e lá iam a caminho do farol. E quando vimos aqui, disse, meu amigo, estamos feitos. Os desgraçados estão lá em cima, porque desapareceram com a nuvem, depois cobriu o grupinho que estava lá em cima. Olha, aqueles estão feitos, vão ficar ali, mas é asfixiados com aquela coisa toda, vamos pôr, mas é a andar. E começámos a andar, a correr, mas corrimos bem, mas caíamos, tropeçávamos, porque aquilo é areia, né? E a gente ao terceiro, aquilo era qualquer maneira, para chegar cá abaixo para apanharmos o abrigo lá desse ilhéu. E então eu dizia a um colega, isto é como o Fronveloso, isto é mais fácil descer do que subir, porque levámos imenso tempo a subir e cada descer que foi no instante. E lá ficamos abrigados. Então aí é que nós apercebemos bem da gravidade daquilo que nós tínhamos feito. Aquelas bombas vulcânicas, umas mais pequenas, mas havia uns muito grandes, e caíam mesmo ali à nossa frente. E passavam à nossa frente e iam parar perto ali do costado da nave. E digo-lhe uma coisa, aquilo foi o momento que nunca mais me esqueço da vida. Assustei-me, mas assustei-me mesmo bem. É uma espécie de artilharia, não é? Sim, pesada, aquilo era pesada. Depois então ficámos mais aliviados, foi quando vimos o outro grupo a terceiro, e voltei a gozá-los então com eles, com essa história do terceiro, do Fronveloso, mas aí começou a escurecer, que aquela demora toda, os professores estavam aflitíssimos, porque não sabiam que nós tínhamos fugido, e nós tínhamos lá a subir aqui. O pai do Vítor Hugo também lá estava, naquela altura ele era vice-presidente da Junta de Almas, o presidente não estava ausente, ele é que estava de presidente e era responsável, portanto, para aquela excursão. É claro que subia aquilo com o coração a bater, aquele costado da nau, que era ainda um bocadinho alto, não era assim muito fácil. E é claro que era como um gato, né? Pés e mãos, força, a ver se a gente conseguia achar lá acima. E é claro que fiz força aqui no pulso. E como é que ela... E tinha um relógio, que meu pai tinha oferecido, que nós tínhamos dispensado no exame do 5º ano, eu estava no 6º. E eles tinham oferecido, como tinha sido um aluno
tínhamos dispensado nos exames lá de letras e tínhamos passado com uma nota boa, 14 ou 15 valores lá na outra parte de ciência, de letras, ofereceu um relógio. E tinha uma estima para aquilo. Quando chega acima, perto do farol, eu dou por falta de relógio. E aí, como é que eu fiz isto? A aula começa para baixo, ver o circuito que eu tinha feito e tive sorte que brilhou, não sei porquê, nem porque não, mas senti cintilar. E encontrei este relógio lá caído. Isso aí, que maravilha! Não só o fato de ter feito aquela patifaria, mas pelo menos o relógio isso feio. E nunca mais me esqueci. E guardam E ficou guardado, não vale nada, né? Mas é um relógio, é uma marca horas e tal. Provavelmente o senhor não o teria hoje, se não tivesse existido o vulcão, o senhor não teria sim, guardado. não, já tinha substituído, já existia, mas este ficou sempre ali guardadinho, com uma recordação. E o mais engraçado disto tudo é que só 40 anos depois, repare bem, 40 anos depois, é que eu cheguei à conclusão que quem nos tinha incentivado a ir ver a cratera do vulcão não tinha ido connosco. Tinha ficado no farol, que foi o Vítor Hugo. O pai não deixou sair de lá. E só aqui, houve aqui um encontro de geólogos, ou o que é que foi o encontro de geólogos, é que falei nisso. Diz-me lá uma coisa, é que os colegas nossos vieram de São Miguel contigo, quem era e quem não era, e aqueles que subiram, tu subiste com quem? Não, eu não subi. E meu pai não me deixou subir. E passou-se essa fase. E para adiante, começou a aparecer lava, não é? Começou a aparecer lava. Há pouco, aquela fase em que aparecem as fumarolas na caldeira e em que há uma maior atividade sísmica, o senhor lembra-se que é maio de 58? Sim. Maio de 58. Sim. E na altura o engenheiro Frederico Machado chega a comentar que se o vulcão da caldeira entrasse em erupção, não haveria outra hipótese de não evacuar a ilha, se fosse um vulcão com a mesma dimensão. Essa notícia circulou, o senhor lembra-se de não, evacuar a ilha nessa altura? Não se chegou a falar disso. Os jornais falaram nisso na altura. Mas quando aparecem as fumarolas lá em cima, as pessoas ficam mais assustadas. Mas ainda vou voltar atrás. É mais no Costado Anal. Era o mirador, não? O Costado Anal. E quando começaram a sair as lavas, nós entrámos lá a tirar fotografias, a lava ali a correr mesmo junto, por baixo do Costado Anal, ia a correr, aquilo ainda tinha uns quantos metros a percorrer, e era largo. E tive lá uma moça nossa conhecida, que levou uma máquina fotográfica. E estava lá a fotografar, em cima no Costado Anal, estava lá a fotografar, e levou lá uma corrente de ar quente, mas muito forte mesmo. Ele ficou sem a máquina. Levou a máquina. Era perigoso estar ali, mesmo no Costado Anal, para ver a lava correr por baixo. Sim. Essa parte então aí é que era turismo. Sim. Era quase todos os dias. As pessoas a vir estrangeiros mesmo a visitar lá o vulcão dos Capelinhos. Aquilo de noite era lindíssimo. Você chegou aí também à noite? Sim. Só que não tinha máquina fotográfica. Não tinha dinheiro para comprar uma máquina fotográfica. Registrei a quantidade de fotografias depois que as pessoas tiraram aí, o Sequeira, meus colegas, os que já estavam. Os que tinham dinheiro já tinham máquina fotográfica, já tinham fotografias lindas. Depois então é que foi em maio. Sim, exatamente. Foi em maio. Esta já estava mais ou menos vista, era uma rotina. Já era a questão rotineira ir lá acima, tirar fotografias. A gente até comentava, olha, os miquelenses se calhar até estão um bocado aborrecidos porque não tem um vulcão, assim, uma atração turista, era só as caldeiras lá das 7 cidades, e as caldeiras lá das Furnas, e não tem nada, se calhar queriam ter um vulcão para lá. Era já uma rotina turística para ir lá assim. Depois então, em maio, então aí a coisa que se complicou. Depois, nessa fase... Em maio, aquilo começou, a terra...
a tremer. A própria crise sísmica é mais intensa também na horta. Porque a partir do vulcão, da lava do vulcão, aquilo não sentimos praticamente nada. A crise sísmica em maio, que está associada depois À caldeira. à caldeira, é bastante mais intensa na horta. Vocês sentem com mais intensidade. Sim, a ilha toda. Sim. Porque antes era mais localizada na zona do Capelo, Praia do Norte, essa zona daí. Depois quando... Aí o senhor assustou-se mais um pouco? Ou... Sim. Eu fugi. Não por minha vontade. Sim. Mas nessa altura os tumores de terra eram já muito mais intensos, com muita frequência. E não sabíamos o que é que iria acontecer. Mas sabiam que já tinha... Não, nós não sabíamos, nós não sabíamos nada ainda. Mas quando souberam... Antes do dia 12 de maio ninguém sabia. Quando souberam... Depois, só no dia 12 de maio é que veio uma notícia de que havia fumo lá na caldeira. Lá numa boca ou duas bocas na caldeira. Mas nessa altura é que as pessoas estavam muito assustadas com o que podia acontecer. Mas não era nenhuma informação oficial, portanto, as pessoas estavam assustadas. Não, na cidade. Só na cidade. Nós estamos assim habituados a ter um vulcão na caldeira, né? Jogávamos que ele estava extinto. Era só o vulcão lá do Capelo, dos Capelinhos. Aí, então, é que aconteceu o seguinte, é que muita gente que era do Pico e estava a morar no Faial, começaram todos a ir para o Pico, na noite de 12 para 13. E aí, as lanchas do Pico, naquela altura eram 3 lanchas, se não estou em erro, era a Calheta, a Velas e a Espalamaca. Começaram a fazer viagens para o Pico. Eu tinha um amigo que era de São Roque, aqui de São Roque, era o chamado Pastor, e o pai dele era sócio de uma chalupa que chamava-se da Chalupa Helena, e que fazia a carreira aqui em Trasinas. E nesse dia ele estava ancorado lá no Porto Norte. E a mãe desse rapaz, que era meu colega do liceu, Manuel Garcia Machado, de nome, a avó dele é que estava com ele aqui no Faial, a morar. E é que nos disse, que éramos lá muito amigos, e é que nos disse, vocês estão para aqui, porque é que vamos todos para o Pico? Olha, eu vou para o Pico. Eu vou levar o Fernando, vamos levar o Fernando esta noite lá para o Pico. E vai a família do Dr. Linhares de Andrade, os seus conhecidos. Olha, vocês haviam de ir connosco, vocês vão lá para a nossa casa, estão lá uns tempos, depois, a ver o que é que isto acontece. E meu pai disse, sim, vamos todos. E pronto, eu também fui para o Pico, na Chalupa Helena, direitinho a São Roque do Pico. E lá desembarquei. A maior parte das pessoas desembarcavam na Madalena. Mas muita gente... Fiquei há pouco tempo. Semanas? Dias? Tive apenas lá dias. Estava lá em casa dele, a gente não tinha nada para fazer. O que é que a gente fazia? Era caçar lagartos. Ele tinha lá 2 machos, e nós íamos num macho, mais um carteiro que já morreu o São Machado, o carteiro de São Machado e de São Roque, que já morreu, lá íamos os 3, com um caniçozinho, apanhar lagartos, não tinha mais nada para fazer, e ouvir as notícias que se diziam. E então depois vim cá para o Faial. Quando regressam ao Faial, a crise relacionada com sim, já estava praticamente resolvida. Nunca, nesse período, fomos lá acima. Nunca se pôs a hipótese de... o senhor chegou aí lá acima? Fomos lá acima, a ver aqui. Ainda chegou a ver alguma atividade? Sim. Depois aquilo tinha lá uma lagoa. Portanto, com aquelas fissuras, a lagoa desapareceu, ficou tudo seco. E continuamos a ir sempre lá. Enquanto aquilo demorava, num lado e no outro. Sim. Nunca se chegou, não tem memória de se pôr a hipótese de evacuação da ilha, caso... Não, o que havia naquela altura, havia um boato. Havia um boato que dizia o seguinte, que era, isto o Faial é uma ilha muito pequenina, é uma espécie de um cogumelo, tem a caldeira que é o pé, e o resto desaba. Se o vulcão entra em atividade, que desaba tudo, isto vai ser uma desgraça, e as pessoas começaram-se a assustar uns com os outros. E é claro que a maior parte das pessoas que eram no Pico e que tinham família no Pico começaram logo a embarcar para o Pico. E os do Faial também lá foram atrás. Aproveitaram também pelo sim ou pelo não
nós temos gente conhecida, vamos para lá. E tal. Chegou a pessoas que dizem que houve um certo movimento de barcos em volta da ilha? Já Não, foi só entre o Faial e o Pico. Sim, Não. só isso. Foi só. Veio normalmente, foi desde o vulcão, desde o aparecimento do vulcão dos Capelinhos, é que esteve sempre um navio da Armada, esteve sempre ancorado para o que desse e para o que viesse, não é? O senhor, quando regressa do Pico para o Faial, ficou sempre até ao final do... Nunca mais saiu do Faial? Não, o liceu reabriu, o liceu liceu esteve fechado durante algum tempo e depois a vida normal, né? Estudar e ir fazer turismo. Até que um ano, após o início da erupção, pouco mais de um ano, o vulcão de facto deixa... Sim, fez o istmo. Sim. Agora nós, ainda voltando atrás, nós, naquela excursão que nós fizemos, nem sequer pensámos em duas hipóteses. Além de sermos atingidos pelas pedras, nós também podíamos afundar naquela areia. Porque aquela areia desapareceu 2 vezes. Bom, e foi assim que a história do vulcão aconteceu, não é? Depois depois deste processo todo, as pessoas... Havia vários problemas, as pessoas deixaram de ter, que viviam das terras, da agricultura, deixaram de ter forma de as subsistências, né? As pessoas mais idosas não tinham reformas, portanto... Sim. Tem ideia, percebeu esse... Não, isso sim, muita gente percebeu, até mesmo em São Miguel também perceberam. Sim, isso era um problema muito complicado. Que era complicado e para eles também era uma maneira de resolver a sua vida. É claro que os primeiros lavradores, portanto, lá do norte, foram os primeiros a emigrar. Nos Estados Unidos era o Kennedy que estava lá e conseguiu arranjar um visto para essa gente toda. Mas a partir daí abriu um leque grande, portanto ultrapassava a população do Faial, não é? Sim. E foi a partir daí que começou a haver muita gente, todas as pessoas que tinham um prédiozinho, tinham ou não tinham. Até inclusive aqui no Pico, não é? Pico, Terceira, São Miguel, especialmente São Miguel. Também chegou a acontecer para as outras ilhas. A informação que eu tenho é que foi só... Não, que chegou a pôr a hipótese de foi flores toda de corvo, mas... Flores e corvo também. O corvo não sei, mas flores sim. Imensa gente. Então chegou a acontecer imigração... Imigração relacionada com ter uma terrinha cá e tal. E mesmo muitos funcionários públicos, eu tenho casos concretos, pessoas que não eram conhecidas, o Dr. Leitão era um deles, portanto, era um técnico-verificador da alfândega, portanto, naquela altura ganhava muitíssimo bem. E ele foi como residente e sinistrado, foi como sinistrado para os Estados Unidos da América. Mas a grande leva de gente é do... A ideia era fugir para a América, porque naquela altura, o que é que eles pensavam? A América era oásis. Tinham frigoríficos, tinham automóveis, casas de banho, tinham televisões, coisa que não existia e tal. Aqui no Pico, no Faial. E por aqui tinham que ir para a terra, tratar do gado, ou ser funcionário público, ganhar 1.000 e tal escudos, 1.500 escudos, ou coisas parecidas. Os que ganhavam, outros ganhavam muito menos. Um professor ganhava cerca de 800 e era durante o ano letivo, porque depois nas férias não ganhava. Portanto, todo o que era funcionário público e comerciante ou empregado de comércio procuraram logo uma maneira de ir para os Estados Unidos naquela leva, né? E lá foram. A grande leva é, sobretudo, do Faial. Estados Unidos e para o Canadá. Sim, mas é o pessoal que sai do Faial. Sim, especialmente Faial. Essa gente nunca mais o Faial recuperou. Essa gente acha que fez falta ao Faial. Estamos a falar... Não, no Faial fez falta, nas outras ilhas talvez não. Estamos a falar sim, exatamente, estou-me a referir sobretudo ao Faial. No Faial fez falta, fez. Sim, estamos a falar porque ressentiu-se, o comércio ressentiu-se logo assim. O Faial ainda não recuperou isso? Não, recuperou, no tempo dos cabos submarinos, recuperou. Portanto, o número de pessoas não até 1968, portanto, entre 1958 e 58 e 60, e 10 anos, nestes 10 anos, recuperou. A vida estava normal no Faial, sem problemas nenhum. Toda a gente vivia bem, sem problemas. O comércio estava florescente, havia muito dinheiro, porque as companhias do cabo submarino eram cerca de imensas famílias, portanto, aquilo tinha para mais de 200 a 300 pessoas ligadas à companhia, né? Desde os engenheiros, os técnicos, os cabografistas,
Os familiares, era uma família muito grande e que dava muito movimento ao comércio. Aí é que tinha dinheiro, né? Quando acabou os cabos submarinos, então aí é que fez desgraça. Entretanto, a parte marítima também desapareceu, a Bem Saúde desapareceu, foi álcool desapareceu, as coisas foram todas transferidas para a Ponta Delgada, a parte de abastecimentos. Eu refiro-me sobretudo, foi a hoje seria bastante diferente se tivesse aquela gente que saiu. Não, eu acho que não. Não? Não. Estamos a falar Não. Era uma população de 24 a 25 mil pessoas. Sim, era mais ou menos a mesma coisa do pico. Andarmos quase, sempre mais 100, menos 100. Andámos, E que reduziu cerca de quase. sim, para metade quase. Exato. Metade, não sei, mas. Sim, mas à vontade 10 sim. mil pessoas, não é? Sim, desceu, mas foi pouco tempo, depois começaram a vir mais. Mas não recuperou, hoje não recuperou. O FEAL continua com 16 mil, 17 mil pessoas. O FEAL hoje não recupera por outras razões. Não tem nada, não Não tem nada a ver com o vulcão. Não há nenhuma relação com essa gente que sai. Não. Até beneficiou. Sim, Porque há muita gente que já retornou e já investiu. Sim. As casas melhoraram, portanto, só a partir dessa data as pessoas começaram a viver muito melhor. É que há pessoas que relacionam ainda o facto Não. do FEAL não ter recuperado as pessoas que saíram. Essa gente fez falta ao FEAL, eu não acho isso. Na altura fez falta. Agora, hoje, até na altura fez falta, né? Mas hoje em dia com os hipermercados com isso tudo não fez falta nenhuma. E foi uma benesse para essa gente que claro. Toda a gente diz que sim, Deus não tira o que depois não... Nunca fecha uma porta, que não abre uma janela, uma coisa nesse género. Portanto, acabou por ser um benefício. Não, benefício para os todos, sempre para toda a gente. É para toda a gente. Organizaram-se lá fora, nós vemos, a maior parte deles são homens de sucesso nos Estados Unidos da América e no Canadá. Tem imensa gente de muito valor, mesmo na política. Quer da zona da Costa Leste, quer na zona da Califórnia. E a gente vê, a maior parte das pessoas lá são empresários que a nível internacional são os senhores. Quer na parte de leitarias, na parte da agricultura, na parte de batata doce, aqui o homem aqui do Pico, chamado o Sr. Manuel Eduardo, foi chamado lá para o hipermercado como o rei da batata doce, ele tem imensos negócios lá, e quem diz ele diz imensa gente. Todos os negócios, e foi devido realmente a essa imigração.